da 430ª reunião ordinária da CJRI. Hoje nós temos processos Consórcio Recife, Borborema, MOB Brasil e Conorte. O Consórcio Recife tem alguma suspeição que queira alegar, Fernando Bandeira, sobre esse processo do item da pauta? No caso da Consórcio Recife, né, eu sou diretor das empresas, né, então me julgo suspeito só nesse processo. Tá bom, só para efeitos de registro aqui na ata. Obrigado. Presidente, tem algum registro que gostaria de fazer? Diego, o jurídico se encontra na reunião? Foi notificado da reunião? Se encontra? Eles foram convidados, normalmente, como de praxe, mas até o presente momento não tem nenhum representante. Ok, registração em ata, disse-se contra representante, né? Ok. Tá sim, a disse está através de Fábio. Ok, pode dar continuidade. Tudo bem. Item 1 da pauta, então, Consórcio Recife. O motivo da infração é dificultar ou opor-se à ação fiscalizadora e desvio de itinerário. José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia a todos. Eu queria começar a nossa defesa apresentando aqui que houve um erro formal na avaliação que foi considerada como uma dupla penalidade, né? Considerando que o princípio fundamental do direito penal nacional, que é o princípio da vedação, a dupla incriminação, fica proibido, obviamente, dentro desse princípio, que uma empresa ou qualquer pessoa seja processada, julgada e condenada mais de uma vez pela mesma conduta. O auto de infração, os dois autos de infração, são considerados pelo mesmo tema, que foi mudança de itinerário, não seguir o plano de circulação do carnaval, que foi devido a uma mudança de itinerário de um motorista nosso, da linha 524, que no primeiro dia das alterações do bloqueio da ponte do Arte Coelho para a instalação do Galo da Madrugada, e diante do tumulto que é formado pelo centro da cidade, o motorista se equivocou e, de vez de entrar na rua Mário Melo, ele entrou primeiramente na rua João Lira, que é o itinerário normal da linha 524. Então, primeiro ponto que eu queria considerar aí na análise dos senhores conselheiros é que houve duas autuações pelo mesmo assunto, pela conduta do motorista, que foi considerada como uma mudança do itinerário do plano de circulação. No mérito, eu queria pedir vênia aos senhores representantes da DICE para também discordar do pronunciamento. Que o pronunciamento foi no sentido de que o motorista, a empresa, deve seguir com punição contra operadores que cometem irregularidades e devem parabenizar aqueles que não cometeram tal irregularidade. Consideramos que esse pronunciamento teve uma conotação punitiva. E hoje, diante das circunstâncias que os nossos operadores estão sofrendo, diante da pressão da sociedade, de usuários que têm sido agressivos contra eles e já foi alvo de ocorrências recentes e de notória sabedoria de todos pela sociedade, que foi as agressões que geraram intervenção do sindicato, paralisação de terminais para dar visibilidade ao governo pela segurança dos operadores que se encontra numa situação de evasão dos usuários. 3 minutos. Eu pediria, então, a compreensão dos conselheiros, porque toda a ocorrência sinistra, autuação que ocorre contra a operadora, é formado um comitê reunindo os psicólogos do RH, instrutores e supervisores para analisar. E essa ocorrência, diante da situação do cenário do primeiro dia de autuação, a linha nunca ter sofrido
mudança de itinerário, ele foi acometido pelo mal do costume do cérebro, que foi exatamente uma primeira ocorrência de ter mudado o itinerário, equivocou-se. Então, diante desse cenário, primeiro dia de bloqueio da ponte, diante da preocupação que nós temos e da ficha funcional do motorista, consideramos razoável que essas autuações sejam anuladas. E peço a compreensão dos conselheiros para a sensibilização de vossas senhorias para anular, cancelar os autos de infração. Muito obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Bom dia, conselheiros. Bom dia aos representantes das operadoras. Primeiro ponto, não existe dupla penalização, não existe bis in idem. O artigo 102 do regulamento é claro. Quando duas ou mais infrações de natureza diversa forem cometidas simultaneamente, será aplicada a penalidade correspondente a cada uma delas. Ele desobedeceu uma determinação direta de seguir em frente e pegar Mário Melo, do agente que se encontrava no local, devidamente lavrado no Código 546, e levou uma autuação por desviar o itinerário, Código 545. Duas autuações distintas, que foram duas infrações de naturezas distintas. Não existe bis in idem. A circunstância da autuação. Eu até poderia, pelo princípio da razoabilidade, ter sugerido o cancelamento, mas a infração não ocorreu no começo da mudança, não foi pela manhã. A infração ocorreu às 20 horas. O motorista já tinha feito esse itinerário antes. Então, tem um agente antes da João Lira mandando os ônibus seguirem em frente. Tem outro agente na Mário Melo para que eles orientando a dobra lá na Mário Melo. Tinha outro agente percorrendo a João Lira, orientando os usuários a se dirigirem a Mário Melo para pegar os ônibus, porque eles não iriam circular naquela via. Ou seja, desloquei uma equipe já reduzida para um ponto 3 vezes, para ter um motorista se recusado a atender a determinação, dobrou, não sei por que motivo, provavelmente devia ser a boa, devia estar querendo largar, mas o fato objetivo é, houve uma conduta contrária ao regulamento e os outros motoristas não cometeram nenhuma conduta contrária ao regulamento. Não estou falando, a meu parecer, não foi, vamos penalizar. Vamos parabenizar os que não fizeram, os que cumpriram, porque quando você passa a mão no motorista que está cometendo irregularidade, qual é a mensagem que você passa para os outros? A mensagem é, pode cometer à vontade que a empresa vai me defender e isso no fim vai ser cancelado. Isso é péssimo para o sistema. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos para que o órgão gestor e a fiscalização em campo não perca a sua força coercitiva. É isso. Ok, obrigado, Adic. Em votação, processo número 1 da pauta. Dificultar o opor-se à ação da fiscalização e desvio de itinerário. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pronto, parece ser duas iguais, mas no preenchimento do auto está meio diferente, né? Então, um está mostrando claramente que é o agente, foi determinado pelo agente, e o segundo não. Então, eu vou, pelo deferimento do 57, do 52788 e pelo indeferimento do 52787. Deu para computar, Diego? Eu acho que a numeração do auto que você falou tá errado. 35.048 e 35.049. Exato. Exato. Qual que Exato. defere? Qual é que você defere? Pronto, o que eu vou deferir é o 35.048, tá certo? Okay. Deferimento. E o 35.049. Indeferimento. Indeferimento, porque está explicitado que foi determinado pelo agente. Né? Então, foi uma descumprimento do agente que estava na área. Tudo bem. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Voto com o relator.
Ok. Vereador Júnior, seu voto. Essas mudanças estão sendo complicadas. Eu voto pelo deferimento dos dois. Ok. Dá para computar, Diego, aí? Eu sei. Você mantém, né, o indeferimento dos dois e Eu mantenho, eu sou relator. Ok. Então, o 35048, ele foi empate, né? Aí você dá seu voto de Minerva conforme o regimento. E o 35049, indeferido por 3-1. Isso, eu continuo com o voto dele, do relato. Ok. Então, o 35048 indeferido pelo voto de Minerva. E o 35049 indeferido por 3-1. Ok? Bom, passamos agora para Borborema. Obrigado, Antero. Deferido ou indeferido? Acho que deferido, viu? O segundo auto foi deferido. O segundo auto é 35048. O vereador foi pelo deferimento e Cleiton também. Marcela pelo indeferimento e José Roberto também. Aí deu empate. No empate, o presidente desempata. Ele desempatou pelo indeferimento. Correto? Isso. Positivo, Diego. Ok. Mais alguma dúvida? Alguém? Ok, então passamos para Borborema. Os itens 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, todos da Borborema, são de pé quebrada. Emília, bom dia. A gente pode analisar os 6 autos juntos? Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Eu gostaria só de separar o primeiro auto, porque tem um questionamento que eu queria fazer, um esclarecimento, e os outros Ok. podem ser juntos. Então, item 2 da pauta agora, pé quebrada. E com a palavra, a operadora. Bom dia a todos. Eu pediria permissão para fazer alguns esclarecimentos em relação a esse auto ao relator do processo. Os questionamentos são os seguintes: o veículo em questão, a notificação foi do mês de fevereiro, a linha PE15 Boa Viagem, carro 810. Esse veículo em questão, inicialmente, ele não é reincidente em defeito de PEV. No parecer do relator, ele colocou que a empresa não recolheu o veículo, mas foi por determinação do agente que pediu que não recolhesse o veículo. Ele argumentou que a linha opera com uma quantidade grande de veículos. De fato, a linha P15, Boa Viagem, opera no pico com 34 veículos. Porém, após as 9 horas, após o horário de pico, 19 veículos da linha são recolhidos, ou seja, a linha fica operando com apenas 15 veículos. De fato, se o agente tivesse pedido para recolher o carro, o que não foi o caso, diminuiria ainda mais a quantidade de veículos na linha e, consequentemente, maior intervalo que afetaria os usuários. Constatou-se, quando do recolhimento do carro ao final da operação, que a PEV não estava totalmente quebrada, sem funcionar, pois apenas com a lavagem e lubrificação do equipamento ele voltou a funcionar normalmente. E foi essa informação que repassamos para a DIV e CTM. Então, pelo exposto, eu peço aos senhores conselheiros que repensem o julgamento nesse caso, pois o veículo não era reincidente, o problema foi corrigido e a empresa não descumpriu o que foi determinado pelo fiscal, que era para não recolher o veículo. Ele não determinou o recolhimento. Então, eu peço que votem pelo deferimento desse auto, a exemplo das demais ocorrências julgadas, quando não há reincidência de defeitos em PEV. Obrigada. Obrigado. Com a palavra, Dice. Não, conselheiro, não tem muito que me estender em PEV. Todos receberam o mais recente relatório sobre a questão de PEV. Apenas para dizer o seguinte, que o recolhimento ou não é uma prerrogativa do agente. Nós orientamos a sempre recolher, porque entendemos que o usuário já foi prejudicado com a utilização de um veículo sem condições.
Mas aí o fiscal alega o macro, que iria bagunçar mais a operação. Tudo bem, está dentro do arbítrio dele. E quanto à segunda coisa, veja o que a própria empresa está dizendo. Uma simples lavagem e lubrificação resolveu. Ou seja, desculpe mais uma vez, mas a manutenção desse equipamento pela empresa não está sendo devidamente feita. Então, sem me estender, os conselheiros votem de acordo com as suas convicções. É isso. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 2 da pauta, PEV quebrada. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, eu acompanho o relator, Diego. Indeferimento, então indeferido 3-2. Então agora vamos para os itens 3, 4, 5, 6 e 7 da pauta PEV quebrada. Com a palavra, operadora. Inicialmente, quero registrar algumas considerações aos senhores conselheiros referente à pesquisa de PEV indicada na DICE, após alguns esclarecimentos que eu falei com o Fábio. Conforme do conhecimento de todos vocês, né, em 2022 a gente teve um elevado número de autuações relacionadas às PEVs em decorrência de dificuldades gerenciais no setor de manutenção. Mas devido também ao empenho e ao esforço da empresa, durante todo o ano de 2022, em 2023, a gente já está praticamente sem autuações com relação à PEV. Esse grupo que está aqui foram 3 autuações no mês de fevereiro, 3 autuações no mês de março, para uma frota de 393 carros. Estranhei, quando eu analisei melhor a pesquisa e falei com o Fábio, a quantidade de carros indicadas nos 3 primeiros meses em relação às autuações. Aí o Fábio comentou que nem todos os fiscais, apesar de eles dizerem que deveriam autuar, mas nem todos autuavam. Mas, considerando que recolher o veículo iria prejudicar os usuários, como de fato ocorre quando um carro é retirado da operação. Prejudica porque o intervalo aumenta e ocasiona maior tempo de espera aos usuários. No entanto, eu acredito que a empresa e o CTM devem trabalhar em conjunto para reduzir problemas nas PEVs. E, nesse sentido, acho importante que o CTM, quando encontrar algum carro, notificando ou não, chegue a informação para a empresa, porque para que a gente corrija, né, com mais agilidade, e porque nem sempre é possível, durante a madrugada, a gente vistoriar os 393 carros da frota durante a madrugada, porque tem outros defeitos a serem verificados e corrigidos para o veículo entrar em operação no outro dia. E também a gente sabe que no início da manhã, na soltura de frota, né, às vezes os motoristas já chegam em cima da hora e acabam por não verificar a PEV antes de entrar em operação e o veículo acaba entrando em operação com algum problema na PEV. Então, eu queria que os senhores considerassem essa argumentação que eu passei, principalmente esse entrosamento que deveria ter a fiscalização do Grande Recife com a empresa, no sentido de informar, independente de autuar, de informar os veículos, porque a gente só tem o total, mas não tem o Presidente, 3 minutos. Ok, tá bom, era isso só. Obrigada. Espero contar com Jorge, a razoabilidade, considerando que nem todos não eram recebidos. Questão de ordem, Jorge, é assim, a empresa ela já colaborou de unificar 5 processos, né? Então, como tiver essas coisas, Jorge, aí, né, já que ela colocou 5 processos, ela poderia colocar 3 em cada processo, tá entendendo? Então, dá um tempo mais justo, assim, mais razoável, para que os 5 processos sejam bem relatados pela empresa também, tá entendendo? Isso é um argumento, né? É uma visão minha
É um entendimento que eu tenho nessa parte. Boa, Tá entendendo? Cleiton. Com todo Em nossas respeito. palavras, Cleiton. O conselheiro Cleiton, eu vou informar o seguinte: a empresa operadora, ela não pode se defender no momento agora na reunião. O momento da defesa dela foi na primeira instância, na segunda. Ela só pode prestar Não sei. esclarecimentos na Eu sei. reunião. Então, Somente Jorge, conforme o regimento interno está lá escrito. Outra não, coisa, Jorge, o presidente São Roberto pediu para agilizar, porque ele vai sair daqui a 1h30 para outra reunião. Então, é 3 minutos para cada operadora. Calma. não, mas se Jorge, o presidente Jorge, fazer, um momento, pela ordem, pela ordem. Agora, se Cleiton, quiser, pela eu ordem. deixo de Só um marcar momento, o tempo, Jorge, pela ordem. entendeu? Cleiton, a gente pode dar um tempo a mais, eu concordo com você. Porque eu pedi para Jorge marcar, foi só o tempo, para a gente também não se perder, não se estender muito. Só foi isso. A gente dá um tempo a mais, concordo com você. Só foi isso mesmo, que eu pedi para ele marcar o tempo, como a gente marca para todo mundo. Só foi isso. Concordo com você, a gente pode dar um tempo a mais. É o mesmo fato, né? A operadora são de processo, por isso que a gente junta. Mas concordo, a gente pode dar 1 minuto a mais para explanar mais algumas coisas, aprofundar mais um fato. Só isso. Mas, assim, ninguém quer prejudicar a defesa da operadora, não. Viu, Cleiton? A gente não está aqui para prejudicar, não. E concordo com você. E eu pedi para Jorge marcar. Viu? Está entendendo? A operadora quer explanar mais alguma situação? Não, era só isso mesmo, que levasse em consideração que nem todos esses carros autuados não foram tudo no mesmo mês, foi no mês de fevereiro e março, que as PEVs, eles não eram reincidentes e que houvesse alguma decisão aí pelos senhores conselheiros que a própria CTM pudesse ajudar as empresas, né, não só a Borborema, no sentido de, quando o fiscal pedir para o fiscal, quando detectar algum problema na PEV, que ele já informe por telefone, por e-mail. Às vezes a gente recebe alguma fiscal vê queima de parada, alguma coisa, alguns já informam por e-mail para que a gente possa nos ajudar a evitar problemas nas PEVs da frota. Era isso só. Obrigada. Ok, obrigado. Com a palavra, Vice. Bom, conselheiros, tem me estender, que é PEV, apenas informando a Eneida. A operadora já está devidamente cientificada a partir do seu preposto. Se o seu preposto, que é o motorista, chega na garagem e sabe que foi fiscalizado, sabe que a PEV está quebrada, não informa a operadora, aí a operadora tem que tratar esse problema com o seu operador. A empresa, através dele, já está devidamente cientificada do problema e da necessidade de resolução. Ponto. E aquela mesma coisa que eu disse no anterior. Os senhores têm os dados de todas as operadoras, então os senhores votem de acordo com suas convicções. É isso. Ok. Obrigado, Adice. Processos 3, 4, 5, 6 e 7 da pauta em votação. PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo deferimento de todos os processos. Vereador Júnior, seu voto. Voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Vamos lá, eu voto pelo deferimento do 3, 4, 5. Né? O 6 eu sou relator. 3, 4, 5, deferimento. O 6 eu sou relator, votei para o deferimento porque a empresa não colocou se houve substituição, ou seja, não argumentou em defesa. E o 7 pelo mesmo motivo, né? Eu estava vendo aqui, não mostrou se o veículo foi substituído ou não. Então, a defesa sempre coloca isso, mas não colocou dessa vez, por isso eu vou pelo indeferimento do 6, que foi eu, e o 7. Deu para computar, Diego? Deferimento do 6 e do 7. O 6 é porque já era o relator, né? O 7 é que é indeferimento. Só um minuto. O Diego, segundo o Cleiton, foi o 6 e o 7 indeferido e o 3, 4, 5 deferido. Isso, exato. Mas o 6 ele já é o relator. Eu só estou confirmando isso. Ok. É exatamente isso. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. De todos, né? Ok, eu voto pelo indeferimento de todos, Diego. Só um minuto.
Deferimento. Ok, então o primeiro item foi deferido 3-2, o item 3, na verdade, deferido 3-2, item 4, deferido 3-2 também, item 5, deferido 3-2, item 6, indeferido 3-2, e o item 7, indeferido 3-2, ok? Passamos agora para os processos da MOB. O item 1 e 2, ou item 8 e 9, é não realização de horário. Jones está presente, ia ser o rapaz, mas eu vi que ele saiu e Jones entrou. Bom dia, Jones. Bom dia, Diego. Bom dia, conselheiros. Tudo bom? Podemos analisar esses dois juntos, Jones? Os itens 8 e 9, não realização de horário? Pode ser, Diego, pode ser. Ok, obrigado. Ok, com a palavra a operadora. Obrigado, presidente. Esses dois autos são autos, como bem frisou aí Diego, do não cumprimento de horário. Nos dois casos, a gente argumentou, vou partir as preliminares, né, e ir direto ao mérito. Nos dois casos, nós argumentamos a questão de quebra, apresentamos as OS dos veículos, e, para além disso, gostaria apenas de destacar aos senhores conselheiros, como é de saber, a empresa ela é remunerada, está sendo remunerada pelos custos. Então, no momento que ela deixa de realizar uma viagem, ela não recebe. Então, já sofre a penalização na sua receita. Então, lógico, não vai ser interesse, então, da empresa o não cumprimento do horário. A empresa vai se esforçar para realizar todos os horários, porque senão ela não recebe. Outro ponto que eu gostaria de destacar aos senhores é o seguinte, o pedido, né, o avocamento da razoabilidade, considerando que, por exemplo, no auto de número 2723, eram previstas 150 viagens. A empresa conseguiu realizar, apesar de todos os congestionamentos e todos os percalços que existem na operação, 137 viagens. Então, houve um déficit de menos de 10%, né, em torno de 10% do não cumprimento de viagem. Então, eu gostaria de pedir aos senhores, né, inclusive aos senhores relatores, o exercício da razoabilidade para o provimento, deferimento desses autos, considerando que nenhum proveito tirou a operadora pelo não cumprimento, já foi penalizada em sua receita. Houve uma alegação de motivo justificado, que foi quebra. E na questão do exercício da razoabilidade, a gente tem um déficit, né, de todos os horários que não foram realizados, de um percentual de até 10%. Seria isso, basicamente, senhores, que eu peço a consideração dos senhores pelo deferimento. Obrigado. Com a palavra, vice. Bom, como sempre, em suas defesas, a empresa só se preocupa com suas penalizações. O usuário é sujeito ao culto na defesa da operadora. Vamos lá. Auto do item 8. O carro quebrou às 5h52 e perdeu o horário de 9h29. Mais de 3 horas sem substituição do veículo. No auto 2723. Quebrou às 7h05 e até às 10h55 não tinha sido substituído. Ou seja, extrapola o contrato, que tem 45 minutos para providenciar a substituição, extrapola as 2 horas que foi dada a orientação por esse conselho, então não existe nenhum motivo para a não manutenção desses autos. Os autos devem ser mantidos, visto que a não realização do horário causou prejuízo aos usuários. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo 8 e 9 da pauta. Não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo.
Conselheiro Cleiton, seu voto. Não, mais de 2 horas, né? Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferido, né? Ok, indeferidos 3-2. Vamos agora para os itens 10 e 11, que é operar com veículo sem catraca e sistema de bilhetagem em linha não autorizada. Podemos analisar os dois juntos, João? Cadê o 10 e o 11, é isso? É 10 e 11, operar com veículo sem catraca. Ok, pode ser. É o mesmo processo. Ok, com a palavra a operadora. Bem, senhores, nesses dois casos, eu gostaria de avocar os senhores a questão da razoabilidade. Tem um, inclusive, que contém erro na lavratura, erro no que tange a questão de capitulação de artigo. E outro ponto é o seguinte, a empresa inclusive reconhece isso, que houve uma quebra em necessidade de manutenção de vários veículos, e esses veículos que estavam na 243 precisaram ser utilizados mesmo sem catraca. Nenhum prejuízo foi causado ao passageiro. O fiscal autua a empresa, afirma que o veículo não tinha catraca, mas em momento nenhum ele afirma que o veículo deixou de atender as paradas. Então, o nosso operador não deixou de atender as paradas. A empresa, inclusive, perdeu com isso porque o veículo estava rodando sem catraca e 4 ou 3 paradas que o veículo teve que parar em atenção ao usuário, em respeito ao usuário. As demais paradas são BRT e terminal, então não há necessidade de uso de catraca. Então, eu gostaria de pedir aos senhores do deferimento nesse sentido, vendo que a intenção foi atender ao serviço, atender ao passageiro, diferentemente daquilo que é colocado aqui nessa comissão, de que a empresa pouco se importa com o usuário. O usuário é o sentido da manutenção da existência da empresa e do próprio CTM. Então, não existe o não se preocupar com o cliente, principalmente para a MOL Brasil, isso não existe. Então, eu gostaria de pedir aos senhores, né, seja aos senhores relatores, né, a manutenção aí do deferimento e aos demais colegas conselheiros, o acompanhamento no voto no sentido de cancelar os autos de infração. É uma matéria, inclusive, nova nessa comissão, então não é algo que é reincidente, nem que a empresa age com desleixo. Então, com base nessas considerações, eu gostaria da votação unânime dos senhores no sentido de cancelar os 2 autos. Obrigado, presidente. Presidente, está escutando? O seu áudio não está funcionando. Diego, está escutando? Agora está ok. Passa a palavra para a Dice. Ok, conselheiros. Primeiramente, que esse é o primeiro de vários autos que irão chegar com relação a essa linha. É estranha a argumentação da empresa dizer que o motorista parou nas paradas, não estava lá para saber se o motorista atendeu ou não a parada. O cerne da autuação é uma utilização de veículos sem equipamento obrigatório em linha em que isso não é permitido. Ponto. Vamos a item 10 e 11. O 10, concordo com o relator, observando o auto, ele reparou que existe uma falha no preenchimento, então nada a se opor quanto ao cancelamento por erro formal. Agora, do mesmo modo, os conselheiros têm que ver o processo. Qual é a alegação da empresa para utilizar veículos sem catraca e sem validador?
quebras. Beleza. Eu repeti a defesa do operador no meu parecer técnico. Mérito. Quebras. Tá. Quebra de 4 veículos da linha. Tá. Qual foram esses veículos? Quebrou a que horas? Substituiu? Não sei se substituiu, porque não sei se quebrou. Esse é o primeiro ponto. Ela alega quebra e não comprova a quebra. Anexei o RDO, o recorte do RDO, da linha, da operação da empresa no dia. Nenhum problema na linha atuada. Seja de quebra, seja de não realização de horário, 100%. Então, como é que a empresa alega que o motivo justificado é quebra e não comprova esse motivo justificado no processo? Fica esperando sempre a argumentação oral de Jones, que tem uma bela argumentação oral, uma bela oratória. Aí os senhores cancelam. Eu quero saber o seguinte, o processo escrito vale alguma coisa ou não? Porque se não vale, vamos começar a pular essa parte e vir direto para a discussão. Ela fala existência de motivo justificado, quebra, não comprova a quebra. Então a defesa dela é nula. Ela botou os veículos sem catraca porque quis. É isso. Ok. Obrigado, Adice. Em votação, processo número 10 e 11 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento dos processos. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu até entendo que a MOB já quer implantar tarifa zero, né? É bom, viu? Tarifa zero sem catraca. Mas, assim, é um equipamento obrigatório, né? Ou seja, aquela parte da via que precisa da catraca, como é que ficou esses passageiros, né? Então é complicado. Indeferimento. Indeferimento, conselheiro, é? Isso. Exatamente, indeferimento. A gente está julgando o 10 e o 11. No 10, você é relator. Votou pelo deferimento. Vai mudar o voto? Formal. Não, exato. Eu voto pelo indeferimento. Sem a catraca. Do 11, não é isso? O 10 você exato. Continua com a sua... Exato. Okay. Não, o 10 foi erro de preenchimento. Então, só para constar no áudio, tá certo? Okay. Conselheiro Júnior, vereador, seu voto. Vereador. Presidente, eu posso dar uma palavrinha? Pois não, Jorge? Só para anotar aqui, no item 10, o conselheiro Cleito mantém o deferimento e o item 11 isso. Pelo indeferimento, não é isso? Isso. Obrigado. Zé, pelo deferimento. Ok, vereador, pelo deferimento de todos, Diego. Eu sou pelo deferimento... Eu sou pelo deferimento do 10, Diego, e indeferimento do 11, Diego. Deferimento do 10 e indeferimento do 11. Marcela, só para repetir, ou para confirmar, na verdade, Marcela foi pelo deferimento dos dois, né? Porque deu uma falhazinha no áudio na hora, para mim. Marcela, pode repetir? Foi pelo indeferimento dos dois. Indeferimento dos dois. Aqui, foi bom até perguntar. Só um minuto. Então, o 10, ele foi deferido por 4-1. E o 11, isso. Indeferido por 3-2. Isso. Ok. 3-2, indeferido. Vamos agora para o item 12, que é anjo da guarda sem funcionar. O relator votou pelo indeferimento. Marcela Campos. Com a palavra, a operadora. Sim, presidente, essa é uma matéria bem conhecida já. A gente costuma
debater com os senhores. Eu espero, sinceramente, algum dia os senhores reverem, inclusive, a posição, né? Até mesmo para a compreensão do teste, né? Do teste como é feito esse anjo da guarda, que não há a mensuração e o esclarecimento no alto como é feito esse teste. Nem tampouco o regulamento disciplina isso. Então, é algo até omisso. Então, como é que você autua se não há um procedimento de averiguação do equipamento, se está em funcionamento correto ou não? O que é que determina isso? Porque, inclusive, há notícias, né, que no campo da vistoria há o forçamento da porta e aí, para constatar se o veículo está ou não com o sistema de anjo da guarda sem funcionar, o que é inadmissível, porque se as portas forem forçadas, obviamente que elas vão abrir e causar algum tipo de defeito. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é o seguinte: todos os veículos, a empresa já incansavelmente já fez esse convite aos senhores relatores, né? Para conhecer o campo de manutenção da empresa. Todos os veículos são vistoriados diariamente. Nenhum veículo é colocado na rua sem estar vistoriado, né? A gente sabe que há uma imagem, há algo até maior que a imagem, que é a vida do nosso cliente, que sustenta tudo isso, né? Então, nesse caso de anjo da guarda, foi verificado essa falha. Assim que verificado, chama atenção também para um ponto: o veículo não estava no transporte passageiro, o veículo estava no terminal parado. Quando foi constatado o defeito, o veículo foi prontamente recolhido. Houve a ação de conserto, houve a ação de substituição. Então, a empresa já sofreu a penalidade com a retenção do coletivo. Prontamente, em todos os autos, a empresa substitui e prova o conserto. Então, não há uma ação conivente ou irresponsável, ou uma desídia, ou uma insubordinação com o órgão gestor. Pelo contrário, há uma ação responsável da empresa em combate a essa questão do anjo da guarda, em combate à questão da PEV. Inclusive, estamos formalizando para o Grande Recife Consórcio o pedido de não abertura da porta do meio, porque entendemos, tecnicamente, provado por um engenheiro habilitado, engenheiro mecânico habilitado, de que a abertura da porta do meio causa defeito à PEV, né, porque ela é utilizada como degraus pelos usuários. E nesse caso, senhores, houve o conserto, a empresa foi responsável, agiu de forma célere. Chama atenção também para um ponto, que a empresa tem buscado renovar a sua frota. Então, a gente tem aí uma frota de BRT ainda em operação, parte dela com mais de 10 anos. A empresa tem renovado o sistema de veículos, inclusive com equipamentos diferentes de anjos da guarda, que a gente sabe que houve um sucateamento desse equipamento, um déficit aí com a ação de fornecedores também. 2 minutos e 30. No conserto e na promoção de peças para o reparo desses veículos. A empresa já substituiu na frota 30 veículos, há previsão de mais 50 ainda. Então, com base nessas questões, sensíveis questões, eu gostaria de pedir aos senhores o exercício da razoabilidade. Eu sei que é uma questão grave, a empresa não inclusive aqui na manutenção, não tem passado a mão nisso. Quando há detecção dessa falha, a manutenção entra no campo para consertar o veículo, porque a vida é nosso passageiro, é o nome da empresa. Ninguém quer amanhecer no jornal com acidente de transporte, né? Sendo a apresentação desse noticiário a maior Brasil. Então, com base nessas questões, eu gostaria de pedir aos senhores o deferimento do auto. Ok. Obrigado. Com a palavra, disse. Bom, conselheiro, isso é assunto já debatido, rebatido. O fato o veículo estava com equipamentos da guarda sem funcionar. Só foi detectado pela ação do fiscal, porque se dependesse do checklist da empresa, não vai ser detectado nunca problema, porque todo o checklist dela, os carros estão sempre funcionando.
Inclusive, destoa da alegação da Borborema, que se o motorista chega na hora, como é que ele vai testar o equipamento? Se chega na hora de sair. Até desconfio disso, mas não vou me estender nisso, não. E outra coisa, o equipamento não estava mesmo funcionando porque foi consertado. Qual é a dificuldade dos operadores da MOB fazerem esse teste quando chega de uma viagem, fazerem esse teste quando chega da redução? É segurança, gente. Depois não adianta estar botando notinha no jornal lamentando, não. Tem que se preocupar proativamente. Por isso que tem que ser mantidos. E de preferência por unanimidade. É isso. Ok, obrigado, Alice. Em votação, processo número 12 da pauta. Anjo da guarda sem funcionar. Conselheiro Cleito, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento nesse processo. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego. Ok, 5-0 indeferido. Temos os próximos processos dos itens 13, 14, 15, 16, 17, 18... Não, desculpa. Os outros são da Conorte. Item 13, então, horário de saída antecipada. José Roberto votou pelo indeferimento. E com a palavra, a operadora. Bem, senhores, eu gostaria de chamar a atenção nesse processo específico da antecipação do horário. É uma matéria que os senhores não veem a MOB Brasil com essa matéria aqui de forma recorrente. O fato de antecipar um horário pode ser, inclusive, uma diferença de relógios. E nesse caso concreto, há uma diferença de 4 minutos. 4 minutos. Então, o horário em momento nenhum deixou de ser realizado. Pelo contrário, o horário foi realizado. Tanto é que a autuação se dá pela antecipação. Né? Então, houve a prestação de serviço. E, sinceramente, senhores, a empresa até apresenta o seu relatório de GPS, mas é algo que deveria ter sido visto, inclusive, sem nenhuma afronta ao poder concedente, mas até uma consideração do agente em campo. É uma diferença de 4 minutos. 4 minutos para ele lavrar um auto, para a empresa precisar parar o departamento jurídico para fazer uma defesa, para parar o departamento jurídico do órgão gestor para examinar essa defesa, a DIS para examinar essa defesa, a hora dessa comissão para examinar esse processo, uma autuação que está sendo dada por conta de uma antecipação de 4 minutos. Então, com base nessa questão, sinceramente, eu não vou falar nem das preliminares, mas eu queria considerar, né, e contar aí com o deferimento dos senhores conselheiros. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, vice. Com as desculpas, Jones, pode me incomodar por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4. A viagem tinha que ser realizada às 0h30. Ponto. Não tem que sair às 0h29, 0h28, 0h27, 0h26. O fiscal está correto. Antecipou o horário. Agora, se a empresa entende que tá bom, não tem problema nenhum, pode antecipar, se o CCO da empresa não serve para nada, não está nem aí também, é um problema da empresa. Para mim e ao jurídico do CTM, não me incomoda, não. O fiscal está em campo, está na rua de madrugada para fazer o regulamento ser cumprido e as ordens de serviço serem cumpridas. Se a empresa descumpre, vai ser autuada, seja por 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos, principalmente nos finais de operação, que é o que tem ocorrendo muito. Não só com a empresa MOB, com todas. Nós estamos com muito olhar em cima desses últimos horários. Então, eu entendo que
há sim prejuízo para o usuário, é bacural, são linhas que foram planejadas para chegar a determinado horário, outro sair em determinado horário, e que a saída antecipada gera prejuízo. Ponto. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. É isso. Presidente, o senhor me permite apenas uma Obrigado. palavra, só pela ordem. Só para ser breve, tá bom, ok, vá. O próprio TST, né, tem uma jurisprudência e o entendimento de que a antecipação ou o atraso de funcionário em torno de 5 a 10 minutos é tolerável. Não é que a empresa é conivente com um atraso ou antecipação de horário. O compromisso da empresa é com o atendimento do usuário, a pontualidade. Também não foi o último horário. Então, eu gostaria de pedir aos senhores novamente o exercício da razoabilidade para o caso. Foi totalmente desproporcional à atuação do senhor fiscal. Obrigado, presidente. Ok. A Dice quer se reportar algo mais? Pode colocar em julgamento. Ok. Então, em votação, processo número 13 da pauta, horário de saída antecipado. Conselheiro Cleito, seu voto. Razoabilidade, deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo deferimento. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu vou com os conselheiros, vou pelo deferimento. Ok, Diego. Processo deferido, 4-1. Ok, obrigado, Jonas, mais uma vez pela presença. Vamos agora para o... Obrigado, conselheiros. Bom dia. Com norte, temos os itens 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, todos não realização de horário. Guilherme, que está representando isso. Bom dia, Guilherme. Bom dia. A gente pode... Você vai querer repartir ou podemos ver todos juntos? Na verdade, eu gostaria de dividir em dois blocos. Na verdade, é o seguinte, eu gostaria só de separar o item 19 para fazer separado. Se quiser julgar ele antes ou depois, aí a gente faria 14 a 18, 20 e 21 tudo junto e o 19 sozinho. Então vamos para o 14 a 18, 20 e 21, né, presidente? Primeiro, depois separa o 19, tá? Ok, com a palavra a operadora. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores conselheiros, conselheira Marcela. A gente está falando aqui de autos em que a empresa supostamente não teria realizado horário. A gente precisa explanar detalhadamente, apesar do julgamento ser em bloco, pensar alguns autos que merecem bastante atenção para não ocorrer nenhuma injustiça. Vamos lá. O que ocorreu de fato foi que os veículos apresentaram aqui problemas mecânicos, impossibilitando que entrassem em operação. Mas a gente precisa deixar claro que não foi por consciência, digamos assim, na operadora, que ela estava fazendo com desleixo. O veículo quebrou, não vou colocar veículo que estava na reserva. Não é bem assim como vez outra de si argumenta. É necessário deixar claro que o Conorte ele foi surpreendido por uma intempérie mecânica, certo? E é bom deixar claro também que os veículos eles estão sempre com as vistorias em dias. Inclusive, merece bastante atenção, nesses casos, o auto 11051, pois o Conorte foi autuado em razão de um caso fortuito externo. É um auto especificamente que se refere à data de 6 de fevereiro, em que houve um temporal, na época, que deixou diversos estragos na região metropolitana. Inclusive, já tivemos autos referentes a essa mesma data em que foram deferidos, inclusive em primeira instância. Então, eu acredito que deve ter sido um equívoco de ter passado batido, de fato, esse auto, e que a chuva naquele dia foi superior a 60% para todo o mês de fevereiro. Então, assim, não adianta também a operadora, no início do dia ou no meio do dia, colocar os veículos para à disposição do público, né, e dos usuários, e ter um temporal que acaba com a cidade. A gente sabe como Recife fica em dias de chuva
que chove, por exemplo, nesse caso, superior em 60% para todo o mês de fevereiro. Inclusive, o Conorte enviou um ofício, certo? Dissertando sobre as dificuldades nesse dia. Então, assim, não foi também só teve uma chuva e vamos colocar a desculpa na chuva, não. Também houve uma documentação enviada para o CTM por parte do Conorte para demonstrar que, por mais que estivéssemos com os veículos com a vistoria, com o cumprimento dos índices de viagem dentro do estabelecido pelo CTM, mesmo diante de tudo isso, fizemos tudo o que estava dentro do nosso alcance. Agora, casos de fato fortuito acontecem, de força maior também acontecem. Todos nós estamos sujeitos a isso, inclusive a operadora. Então, é bom deixar claro, porque às vezes acontece um julgamento ou outro que passa despercebido. Então, nesse caso, merece atenção, certo? Até porque são poucos veículos que acontecem em determinadas situações como essa. E a empresa demonstrou cabalmente que houve, né, o cumprimento dentro do que estava previsto para ela como operadora. Ocorre situações em que foge do seu controle, como uma chuva em que 60% da água prevista para aquele mês cai, às vezes numa manhã, às vezes numa tarde. Então a gente sabe como funciona essa situação. Então, diante disso, eu solicito razoabilidade, haja vista que essas perdas de viagem são exceções à regra, e eu solicito aos senhores conselheiros que os autos devem ser cancelados com deferimento dos recursos. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Bom, conselheiros, primeiro, não é um caso fortuito. Quantos processos desses nós vimos julgando nas últimas reuniões do Conorte, sempre em relação aos primeiros horários, o horário de pico? É um problema é recorrente. Ela nunca explica por que não há utilização da frota reserva. Ela sempre diz: o carro apresentou problema. Tá, o carro apresentou problema na garagem. Você vai ficar o carro lá parado, esperando que o problema seja resolvido. Se for resolvido, para colocar ele de novo em operação e não utilizar o carro reserva, não tem justificativa. Toda vez defesa dela informa que o carro que ia entrar em operação apresentou defeito. Bom, a logística dela já tem que ter os carros reservas lá separados e pronto para essa eventualidade, porque ela sabe que contratualmente ela tem 45 minutos para efetuar essa substituição. Não se trata nem de autuação, não, é contrato. Ela tem 45 minutos para substituir o veículo. Não faz. Aí leva à perda das viagens. No caso específico da chuva, Guilherme tem razão. Houve vários outros autos cancelados, mas não foi auto do primeiro horário. Não tem relação à chuva com o horário que o pessoal autuou depois. Depois, realmente, chuva, alaga ali na PE15, tem ponto de alagamento, na BR tem ponto de alagamento, a operação é comprometida e eu não posso, por razoabilidade, culpar a operadora por isso. Mas no caso da quebra, eu não digo culpar, mas que há uma falta de logística entre o momento em que o motorista informa o carro quebrado e o momento em que essa viagem é perdida é muito grande. A empresa tem que melhorar essa logística dela de substituição de frota. Ponto. Então, eu entendo que todos os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 da pauta. Não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Me diga uma coisa, Filipine, todos esses foram no início de horário? Todas essas quebras? Eu tenho que ver alto por alto, mas geralmente é tudo início de horário, até o horário de pico, 7 horas, entre 4h30 e 7 horas da manhã. Aí sempre a desculpa é: o carro iria entrar em operação, mas quebrou. E é no início do horário, aí a gente precisava fazer um levantamento para ver. No primeiro horário, aí eu sou contra. Mas se for uma quebra eventual, eu sou favorável.
Então, eu gostaria que você Sim, fizesse conselheiro. esse Na levantamento compra, para aí mim. eu vou ter que rever. Tem o horário aqui, ó, 6h50, Sim. 7 horas, 9 horas, 10 horas, 5h30, 5h21. Não, 5h21 não, é o que está fora que Guilherme quer discutir depois. 9 horas. É sempre os horários de carro vai entrar e não entra. E outros que o carro entra, quebra e não é substituído naquelas 2 horas. Outro aqui, ó, 5h40. Se for no início de horário, eu sou pelo indeferimento, ok? Não pode, né? No primeiro horário, você tem que ter frota reserva para trocar os carros, né? Então, eu sou pelo indeferimento. Infelizmente, sou pelo indeferimento. Indeferimento Ok, de todos. para computar, Diego. É de todos, do 14 ao 18, 20 e 21, indeferimento? Porque são pelos no primeiros horários, né? Quando o carro entra, pelo que ele me disse, então, isso ou pelo indeferimento. Só por esse motivo. Nesse primeiro horário, você tem que ter carro reserva, né? Você é remunerado para ter carro reserva. Então, você tem que ter. Carro quebrou, troca por outro. Só por esse motivo que eu sou pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Eu mantenho o meu voto e acompanho os relatores do restante. Só um minuto, então. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento dos processos. Ok, eu sou pelo indeferimento de todos, Diego. Só um minuto. Ok. Então, o item 14 foi indeferido 5-0. O item 15 também, 0. O item 16 também, 17, 18, todos eles indeferidos. Ok, então vamos agora para o item 19. Com a palavra, a operadora. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira Marcela, a gente precisa ter bastante atenção nesse auto aqui, porque foi verificado que o veículo de número 1673 iniciou normalmente a operação, tá? Na linha TI Garaçu-Macaxeira, chegando no terminal às 5h20 da manhã, seguindo imediatamente para a bandeira de embarque. E é necessário deixar claro que não houve nenhum atraso, tá, por parte do operador na sua chegada ao local. Inclusive, a abertura de viagem do Prodata ocorreu normalmente às 5h21 da manhã. Ocorre que ocorreu um atraso de menos de 5 minutos, devido à demora de embarque dos usuários. A gente sabe que, principalmente em terminal integrado, são vários usuários que vão entrando. Então, basicamente, ocorre, certo, dentro da margem de erro, um atraso de 5 minutos para mais, 5 minutos para menos. Então, precisam registrar sua passagem no validador ou até mesmo pagar a própria passagem. Então, isso influencia diretamente na saída do veículo. Então, assim, é bom deixar claro que houve diretamente, tempestivamente no horário, tá? O veículo seguiu imediatamente para a bandeira de embarque, tá? Não houve, de forma alguma, nenhum atraso por parte do operador na chegada do horário, inclusive é comprovado até na parte da defesa, que houve realmente a viagem, a abertura da viagem no Prodata 5h21 da manhã. Então, assim, houve de fato pequeno atraso decorrente dessa fila dos passageiros. E assim, viagem em terminal está sujeito a esse tipo de situação. Então, não houve nenhuma quebra, nenhum caso de início de horário. Houve, de fato, a realização com um pequeno atraso de 5 minutos devido, de fato, ao embarque dos usuários. Então, a gente precisa ter bastante atenção,
porque o atraso não foi causado pelo motorista. Então, pergunto a vocês, senhores conselheiros, é justo o Conorte ser penalizado por um fato que ele não teve envolvimento, mesmo realizando a viagem? É necessário analisar esse auto, de fato, pela razoabilidade, pelo caso concreto, a qual a gente está analisando aqui. Eu solicito aos senhores, a senhora conselheira, que cancele a autuação com deferimento desse recurso, haja vista que houve, de fato, a realização da viagem com um pequeno atraso decorrente, não digamos assim, um desleixo da operadora. Muito pelo contrário, a operadora seguiu diretamente para a linha, seguiu diretamente para o terminal e não houve nenhum atraso por parte do operador. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, vamos ver detidamente essa autuação. O veículo deveria sair de 5h21, tal, a empresa diz, não, mas eu cheguei lá, o motorista chegou no horário, tal. Bom, primeiro eu não sei o horário que ele saiu do terminal, da garagem, que a empresa não anexou o relatório de saída de garagem. Mas tudo bem, fui pegar nos documentos que ela mandou. Nos documentos que ela mandou, o carro chegou à bandeira às 5h20 e 39 segundos. E o validador apenas foi liberado para embarque às 5h21 e 35 segundos. Ou seja, já foi liberado um atraso em relação ao programado de 5h21. Aí eu fui olhar a OSO. Será que ainda existe o tempo de bandeira? E fui lá verificar que realmente a OSO prevê um tempo mínimo de bandeira no terminal de 5 minutos. Ou seja, o veículo já deveria estar no terminal, na bandeira da linha, desde as 5h e de 16 minutos, para permitir nos 5 minutos o embarque dos usuários e ele sair às 5h21. Ou seja, houve uma má gestão aí do motorista no tempo dele. Não estou dizendo por má fé ou tal, mas houve uma má gestão. Não estão entendendo que não é chegar no ponto de embarque na hora da saída, até porque é integração temporal. Então tem que chegar no ponto de embarque com 5 minutos de antecedência para permitir o embarque dos usuários. Então, eu entendo que o auto foi devidamente lavrado, houve o devido atraso na saída do carro, e eu não vejo, pelos dados apresentados, que esse atraso se deu devido ao embarque dos usuários, mas se deu devido a má gestão do tempo por parte do motorista. É isso. Ok, obrigado. Em votação, item 19 da pauta, não realização de horário. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento desse processo. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo deferido, patrão. Deferido, desculpa, patrão. Os próximos itens, 22 e 23, ar-condicionado com defeito. Guilherme, já pode ver os dois juntos? Podemos. Ok. Com a palavra, operadora. Senhor presidente, senhores conselheiros, a conselheira Marcela, vamos analisar aqui dois autos que corriqueiramente estão, vez ou outra, aparecendo aqui nas sessões da CJRI, vez ou outra volto a ter a discussão a respeito da climatização, digamos assim, do equipamento do ar-condicionado, né? E então, são autos de infrações que estão em conjunto, mas que são semelhantes na sua análise. A gente precisa entender aqui, senhores conselheiros, deixar bastante claro que, inclusive, já está sendo bastante recorrente nas reuniões da CJRI, e que é necessário analisar que todo equipamento de climatização, estando em pleno funcionamento, caso não exista uma vedação, a gente sabe disso, até pela própria lei básica da física, que o clima do ambiente interno ele tende a se igualar com o clima do ambiente externo, por ser mais o ambiente
externo mais quente. Então, é uma regra simples que a gente já, inclusive, vez ou outra, já deixou claro aqui. Inclusive, o senhor Fernando Bandeira já, há algumas reuniões atrás, fez um longo relato sobre essa questão. Então, a gente precisa entender que, nesses casos, a temperatura interna do ônibus ela apresenta uma ampla suscetibilidade. E nesses dois casos, são casos em que, supostamente, o veículo estava com 25, 26 graus, 26,5. Então, assim, a gente precisa entender que essa suscetibilidade está sujeita, as portas dos veículos elas são abertas por sucessivas vezes a cada parada. São veículos que são BRT, então a gente precisa entender que a alta demanda da linha em questão, aliado também à ausência de um sistema de estações climatizadas, o próprio uso do solo, a gente sabe também que isso interfere no trajeto percorrido, possui uma ampla influência na temperatura interna do veículo e que merece ser apreciada por esta CJRI. Então, a gente precisa entender que não é um descaso da empresa, sim a entrega de uma condição inadequada, haja vista que todas as viagens são realizadas nesses casos e sim a entrega de uma condição inadequada, e mesmo com todos os esforços, com vistoria, com equipamento que precisa ter uma manutenção bem adequada, a gente percebe que não se pode entregar uma operação de qualidade sozinho. Mesmo assim, eu solicito o questionamento aos senhores e à senhora conselheira. É justo a operadora ser penalizada por estar numa temperatura interna, supostamente, aqui eu falo supostamente, haja vista que já é também uma questão de discussão, o equipamento ao qual o fiscal ele utiliza para aferir a temperatura do ar-condicionado. É justo o Conorte ser penalizado por estar supostamente com a temperatura de 25, 26 graus, e a temperatura externa, a gente precisa também entrar nessa discussão também. Então, eu peço e solicito razoabilidade para que se faça justiça, inclusive corroborando com o histórico de julgamento da CJRI nesses casos. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Bom, conselheiros, não vamos estender, apenas repetindo o que já disse nas outras reuniões. Enquanto não houver uma normatização, o equipamento para verificação de temperatura que o fiscal irá utilizar são os dados fornecidos pelo próprio sistema de refrigeração do veículo. E o sistema de refrigeração do veículo apontava temperaturas superiores ao determinado na norma. Ponto. Esse é o primeiro aspecto. Tanto que estava vendo aqui no processo, no 23, que foi trocado o ventilador do teto do ar-condicionado. Ou seja, não estava refrigerando porque não tinha um ventilador funcionando para refrigerar adequadamente o ambiente. E gostei da nota que o conselheiro Cleiton, vou até ler depois, já anotei o endereço para ler um artigo que ele colocou no parecer dele acerca dessa questão, mas, por enquanto, essa se mantém o dito nas reuniões anteriores. Foi constatado, através dos sensores de temperatura do próprio equipamento, que ele estava num nível de refrigeração maior que o determinado na norma, e o veículo foi recolhido e devidamente autuado. Então, cada conselheiro vota de acordo com sua convicção. É isso. Ok, obrigado. Processos 22 e 23 da pauta. Ar-condicionado com defeito. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu já sou relator. Eu mantenho e o outro eu voto pelo deferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Mantenho e voto pelo deferimento.
Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo de deferido. 3-2. 3-2 ou 4-1? Eu escutei os outros todos pelo deferimento, né? Marcela foi pelo Marcela foi. deferimento. Ah, ok. Pelo deferimento. Eu tinha escutado. Indeferidos 3-2. Deferidos, na verdade. Deferidos 3-2. Deferidos 3-2. Isso. Desculpe. Pronto. O último item da pauta é utilizar em operação veículo retido. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira Marcela, a gente precisa esclarecer aqui uma questão nesse auto bem interessante, porque o que é que aconteceu aqui? Foi alegado que o veículo 1417, né, foi um BRT, estava em operação na linha de Teia, Abreu e Lima no dia 2 de fevereiro, certo? E o veículo tinha sido retido pela equipe de vistoria no dia 27 de janeiro. E é necessário mencionar que ocorreram diversas prorrogações de validade dos certificados de vistoria por 30 dias, com o intuito de continuar o atendimento, atendendo a demanda, certo? O que é que aconteceu aqui? Por exemplo, em janeiro foram realizadas 29 vistorias, tá? Não sendo possível ainda assim finalizar todas as vistorias de todos os veículos. Então, assim, a gente percebe que o consórcio está sempre disposto a colocar os veículos para a vistoria, já visto seu histórico de colocar. E, assim, de fato, é algo que é algo básico para se fazer. E a gente percebe que o consórcio está sempre atento a essa normatização, sempre procurando estar diante dessa solicitação de vistoria, está sempre atendendo a essas solicitações. Então, toda demanda para a vistoria, a operação a gente sabe que acaba sendo prejudicada, pois os veículos eles ficam retidos. Além que é amplamente conhecida a dificuldade de manutenção de veículos como o BRT, a gente já vem discutindo até em outros autos, diante da sua complexidade, peças de difícil acesso, acesso ao mercado, são peças que muitas vezes são importadas, e as condições propriamente apropriadas da via, além da própria vida útil desses BRTs que já estão com 10 anos e até alguns mais. Então, a gente precisa entender que, nesse caso, o consórcio ele precisou colocar o veículo 1417 em operação, apesar do seu recolhimento e vistoria ter agendado apenas para 9 de fevereiro, tendo em vista que os defeitos constatados nos coletivos não foram incapacitantes nem colocavam os usuários em risco. A gente precisa entender isso. E o consórcio ele não vai colocar um veículo em operação para deixar os usuários em risco. Muito pelo contrário, ele procura, até em casos extremos como esse, de colocar o veículo para atender a demanda da população. Então, a gente precisa entender, nesse caso, que houve um atentamento à demanda, tá, por parte do consórcio. Então, a gente precisa se atentar a esse caso, tá, que não foi verificado nenhum defeito no coletivo. 3 minutos. E se houve essa questão de uma questão da vistoria, esses defeitos não eram incapacitantes nem colocavam os usuários em risco. Então, diante da razoabilidade do fato de que a operadora não está inerte com essa situação das vistorias, colocando sempre os veículos para a vistoria, eu solicito o deferimento do recurso com o cancelamento desse auto de infração. Ok, obrigado. A palavra disse. Bom, conselheiro, não há muito o que se discutir. Esses casos, inclusive, já foram tratados em processo de outras empresas, em que os processos foram todos indeferidos, porque é injustificável você colocar um veículo retido em operação, né? Foi colocado no parecer a lista de problemas que o veículo apresentava: ar sem funcionar, sanfona rasgada, cortina de ar sem funcionar, PEV sem funcionar, vazamento do óleo do motor, limpador de para-brisa sem funcionar, além do certificado de vistoria estar vencido. Ou seja, não existe razoabilidade
nem proporcionalidade para esses casos. Esses casos devem ser vistos com rigor por essa comissão para evitar que esse tipo de irregularidade de utilizar veículo retido se alastre pelo sistema. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido pelos conselheiros. É isso. Ok, obrigado. Processo 24 da pauta. Utilizar a operação veículo retido. Conselheiro Cleito, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido, 5-0. Ok, finalizamos então por hoje. Ok, obrigado a todos. Bom dia. Até a próxima. Bom dia, até a próxima. Um abraço grande, Zé. E a todos os amigos. Um abraço, doutor. Um abraço a todos.